A paz do Senhor, que Deus te abençoe. E no dia de hoje estaremos tratando dos livros de Obadias e Jonas, estes dois profetas denominados didaticamente entre os livros dos profetas menores, que teriam este nome simplesmente por uma agregação dos livros com uma extensão literária menor e não por conta do vulto de seus trabalhos, dada a relevância ministerial de muitos e muitos deles. Eu gostaria de iniciar falando sobre Obadias, um profeta com um livro que tem somente um capítulo. Talvez por isso sua mensagem muitas vezes passe desapercebida, mas uma mensagem relevante, uma mensagem de enfrentamento, de confrontação, mensagem do Senhor. O nome Obadias significa servo do Senhor, e um nome bastante comum entre os israelitas da época faz-nos com que tenhamos algumas dúvidas sobre a identidade deste profeta. Não temos a respeito dele nenhuma informação além da que está neste brevíssimo livro. Sabemos então que Obadias viveu em 586 a.C., no reino de Israel, e a sua mensagem é direcionada aos edomitas. E quem são os edomitas? Somente para relembrar, são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Esses edomitas que desde Esaú apresentam confrontação e rivalidade ao povo de Israel, ao ponto de a Bíblia nos contar sobre a sua oposição ao êxodo dos israelitas do Egito e a sua aliança à Babilônia. Obadias profetiza contra Edom, e o livro de Obadias nos traz mensagens muito claras de juízo contra Edom. Obadias profetiza contra Edom, e profetiza contra Edom por motivos muito claros. O motivo é de que este povo cometeu violência contra seus parentes, os israelitas. Deus deseja destruí-los por sua arrogância, por estarem satisfeitos quando os israelitas foram exilados, quando ficaram satisfeitos por conta da destruição de Israel, pela arrogância no tempo de aflição do povo. O Senhor então diz em relação a essa prepotência de Edom, lá no versículo 4, mesmo que você suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. E então nos diz o Senhor entre os versos 5 e 9 a respeito desta destruição total, das traições, do aniquilamento da sabedoria, a qual tanto se orgulhava Edom. Edom, inclusive, entendia-se como um centro de sabedoria, e não era para menos, pois de fato eles celebravam esta característica. E diga-se de passagem, o livro de Jó ocorre nas dependências de Edom, no território de Edom, dada a relevância que eles davam ao tema da sabedoria. É importante notar que um livro tão relevante como Jó, entre a sabedoria bíblica e a sabedoria histórica, podemos então perceber que quando o Senhor diz que no dia da destruição não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, esta destruição então será ampla e abrangente. O Senhor então está julgando Edom claramente
por conta dessa violência que ele propaga contra os próprios irmãos e por uma violência que, se ele não é agente, ele é cúmplice e se torna às vezes impassível à violência de outros. Mas por isso o Senhor traz um dia de julgamento, um juízo sobre Edom e uma restauração sobre Israel. E assim encerra-se a mensagem breve, mas poderosa de Obadias. E então seguimos para o livro de Jonas, livro tão famoso pela história que nos traz o livro, história muitas vezes dada como alegórica, como uma parábola. No entanto, para nós, maciçamente estudiosos da palavra, consideramos ela de forte traço histórico. Assim nos denota o Senhor Jesus quando faz menção à história de Jonas, e assim também nos traz alguns relatos históricos da época, reforçando não somente do ponto de vista do registro bíblico, mas de outros registros históricos, a decantada e maravilhosa história de um homem engolido por um peixe e regurgitado 3 dias depois, ainda vivo. Este é Jonas. Aqui tem um nome que significa pomba e que, segundo o próprio livro, diz ser filho de Amitai, de Gat-Efé, da tribo de Zebulon, próximo a Naftali. Este profeta desenvolveu um forte relacionamento durante o reino de Jeroboão, por volta de 750 a 755 a.C. A sua mensagem, então, tem uma poderosa alegoria para nós, e esta mensagem é viva ainda, apesar de o seu alto teor histórico. Nínive, por sua vez, que tem um significado de casa do peixe em sinal cuneiforme, é uma importante cidade assíria. E por conta disso, a palavra de Deus nos diz no capítulo 1 de Jonas, que Jonas recebe do Senhor o chamado para ir a Nínive. No entanto, decide descer a Jope, o porto, e fugir do Senhor para Tarsis, em direção à Europa. No entanto, o Senhor envia uma tempestade ao mar. Os homens decidem tirar sortes, jogar Urim, Tumim, algum outro tipo de definição de sortes, mas o Senhor soberanamente define que estas sortes indicarão que esta tempestade que poderia levá-los à destruição é causada por conta de Jonas estar naquele barco. Os homens reagem, resistem a esta indicação, pois não querem ser culpados de um sangue inocente. Não querem lançar um homem ao mar em plena tempestade, sabendo que isso significará a morte deste homem, muito provavelmente. Eles então questionam a Jonas quem ele é, e quando ele diz, eles então ficam apavorados porque percebem que aquela tempestade é juízo do Senhor. Relutam, mas ao final, pedindo perdão ao Senhor por causa desta ação de lançar Jonas ao mar, o fazem. E imediatamente e sobrenaturalmente o mar se acalma. Depois disso, espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros decidem oferecer um sacrifício a Deus e passam a servi-lo. No capítulo 2, então, Jonas faz uma oração ao Senhor. Uma oração de quem está no ventre de um grande peixe, no meio de algas, outros peixes, restos
de outros animais, água, escuridão, umidade. No meio deste cenário tétrico, Jonas começa a orar ao Senhor, dizendo: em minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Eu gritei da terra dos mortos, e Ele me ouviu. Nas profundezas do oceano, Ele me lançou, eu afundei até o coração do mar. No entanto, olharei de novo para teu santo templo. Ainda no meio desta situação, ele crê piamente que o Senhor ainda o resgatará. Então, ao final de sua oração, a palavra de Deus nos diz, ao final do capítulo 2, que o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. E vemos então que o Senhor sobrenaturalmente age. E a praia aonde Jonas é vomitado é Nínive. E então, indo a Nínive, Jonas obedece e então começa a sua mensagem de pregação de arrependimento, dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. No entanto, para a surpresa de Jonas, o povo se arrepende. E Deus misericordiosamente não impõe o seu juízo, dado o arrependimento do povo. Pois o rei e seus nobres enviaram um decreto a toda a cidade para que, desde o mais jovem até o mais velho, homens e animais, rebanhos, entrassem em jejum, panos de saco, orações fervorosas pela misericórdia de Deus. Ao ver este cenário, Jonas se aborrece e muito irado ora ao Senhor, dizendo que fugiu para Tarsis porque sabia que Deus é misericordioso e compassivo. E seu pedido então é: Deus, tira minha vida. E Deus então faz a primeira pergunta a Jonas: você acha certo ficar irado assim? A palavra de Deus diz então que Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para se sentar à sombra enquanto esperava ver o que aconteceria à cidade. O Senhor faz crescer uma planta e esta planta faz sombra sobre a cabeça de Jonas, e ele ficou muito feliz com esta plantinha. No entanto, o Senhor também mandou uma lagarta que comeu o talo da planta que secou. Então o sol quente se intensifica e o próprio Deus, que mandou a planta, que mandou a lagarta, manda um vento quente soprar sobre Jonas. O sol bate em sua cabeça e ele então deseja morrer. E Deus então pergunta, na segunda questão que faz a Jonas nesse capítulo: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito nada para que ela crescesse. Ela cresceu, depressa murchou. Nínive, no entanto, com mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre certo e errado, estava prestes a ser destruída. Acaso eu não devo ter compaixão desta grande cidade? E a última frase deste livro é este questionamento do Senhor a Jonas: acaso não devo ter compaixão desta cidade? Quando lemos estes dois breves livros de Obadias de Jonas, percebemos algumas verdades e gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é que o Senhor a quem nós servimos é soberano sobre a história. Independentemente das ações humanas, Deus já tem um plano para toda a história humana. Já sabe como ela começou e já definiu como ela terminará. E este dia do julgamento do Senhor é certo, virá. No entanto,
Este dia do julgamento é precedido por uma oportunidade única que o Senhor dá a todos os homens, de uma mensagem de arrependimento para a salvação. Pois, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo 2,4, sua vontade é que todos os homens se salvem. No entanto, vemos que este Deus, que há de julgar um dia vivos e mortos, mas que age misericordiosamente, adiando este dia do julgamento, encontra em muitos de seus filhos gente mais parecida com Jonas, que se aborrece com a misericórdia de Deus sobre os pecadores. Gente mais parecida com Edom, que se torna cúmplice dos injustos ou daqueles que se tornam impassíveis em relação à dor do outro. Gente que deseja julgar se os outros são ou não como Nínive, achando que eles são como Obadias. O Senhor nos chamou para pregar o arrependimento, uma mensagem de juízo que visa tocar o coração do pecador para que ele se arrependa. Deixe o juízo com o Senhor. Tenha em seus lábios a convicção de que a pregação do arrependimento é para a salvação de todo homem, até o dia em que o Senhor há de julgar vivos e mortos. Que Deus te abençoe.